Alô, aqui é o Vinícius e hoje eu tô aqui para contar mais um tema da vida aqui na Alemanha. Hoje eu vou comentar um pouco sobre as comidas, um pouco das diferenças e tudo mais. Bom, basicamente, nós como brasileiros, a gente tem é, basicamente quatro principais refeições nossas, né? Que são o café da manhã, o almoço, depois um café da tarde, um lanche da tarde e a janta. Então, já isso basicamente é a primeira diferença de que aqui na Alemanha eles não costumam ter essas quatro refeições, pelo menos isso do meu ponto de vista, eu não vejo muito isso. As pessoas têm um café da manhã, às vezes é realmente só um café, um pão, algo assim meio que estranho para o nosso café da manhã. Às vezes eles comem pimentão, pepino, ou sei lá, um croissant, um pão qualquer. E depois, quando é mais ou menos 11 e meia da manhã, eles têm o almoço, né? Que também nem parece um almoço. Muitos, por exemplo, as pessoas que às vezes com que eu trabalho, eles não comem comida. Eles comem, tipo, um lanche com, por exemplo, presunto, salame, ou com, às vezes, com uma carne, ou com uma salsicha, né? As salsichas que são bem tradicionais aqui e tudo mais. E acompanhado também, tipo, com alguns pedaços de maçã, de pepino, de tomate, de pimentão. Então, basicamente, é assim, mas é meio estranho isso, né? E são poucas as pessoas, pelo menos no meu trabalho, na verdade, poucas não. Nenhum das pessoas com quem eu trabalho, eles levam uma comida. Então, e daí quando eles saem para comer, ou em algum restaurante, ou no restaurante do trabalho, daí é alguma porcaria, tipo, ou uma coisa que ao meu ver, para mim, não me sustenta e não é nada, assim. Então, às vezes tem algumas opções no restaurante do trabalho, por exemplo, de ter um purê com uma salsicha ou com um pedaço de carne, mas é uma porção muito pequena. É, ou, às vezes, também salsichas e batata frita. Gente, isso não é almoço, né? Então, esse tipo de diferença é bem grande, assim, para quem, como eu, não tá acostumado de comer essas porcarias e tudo mais, de ter realmente uma refeição. Eu gosto de ter uma refeição. O que eu faço? Eu cozinho sempre uma vez na semana, então eu já cozinho o meu almoço e minha janta para a semana toda, congelo e vou tirando sempre um dia antes, pondo na parte da geladeira, e faço ali umas 3 opções de comida para não enjoar também, né? E basicamente eu tento manter um ritmo de comida que eu já tinha no Brasil. Então eu sempre faço arroz, o feijão e uma carne e legumes cozidos, para isso, para eu levar no almoço. E na janta, daí eu costumo geralmente comer menos legumes cozidos e mais legumes frescos, né? Então, tipo, compro tomate, rúcula, espinafre, alface, então esses tipos de coisas, né? Que ficaria meio ruim para levar no trabalho, na marmitinha que eu levo, né? Então, basicamente, essa é uma diferença. De lanche da tarde, eles também não têm, são poucas as pessoas que têm o costume de comer, assim, pelo menos no trabalho eu não vejo muito isso. Uma ou outra pessoa às vezes come uma banana ou uma maçã. E depois de janta, como a maioria dessas pessoas, né, a última refeição deles foram 11 e meia, então quando das 7 horas da noite ali no máximo, eles já estão morrendo de fome. Então é a hora que as pessoas aqui na Alemanha costumam jantar super cedo, assim. E a janta também é meio que
no, no meu ponto de vista, não é uma janta, então também, às vezes eles meio que repetem a mesma coisa que comeu no almoço, então também às vezes tem ali um lanche com queijo, presunto e tudo mais, ou às vezes uma salada. Eles gostam bastante de salada, que come bastante. Eu não sei se essa questão da salada é realmente porque eles gostam, ou se é também uma questão porque é uma coisa mais barata. Eu tenho uma impressão também que é um pouco porque é o mais barato, então muitas pessoas acabam comendo uma salada e tudo mais, colocando ali um queijo, no máximo ali um tofu e tudo mais. Mas basicamente é isso. Ou eles comem qualquer um industrializado, né? Como, sei lá, pizza, um hambúrguer, ou esses nuggets e tudo mais, né? Então, basicamente é isso, assim, de diferença com o que eu vejo e que eu acho, assim, que tem de diferença, né? Eu acredito que isso também vai muito porque, por exemplo, no Brasil a gente tem muitas opções de alimentos, né? Então, para a gente facilita ter e ter criado essa cultura do nosso almoço ser um pouco mais farto e tudo mais, eu acho que é devido a isso. E aqui, como eles não têm, né? É um país pequeno, então, e eles não é sempre muito frio, então né, toda essa questão de agricultura e tudo mais, de ter alimentos aqui é um pouco mais complicado, então acho que isso vai um pouco, né, tem todos esses fatores, então que as pessoas têm que se adaptar, e esse foi o jeito, assim, pelo menos no meu ponto de vista, que eles se adaptaram, né, para o modo de comida. Eu conheço algumas pessoas que são veganas e vegetarianas que dizem que aqui na Alemanha para eles, é um pouco até mais fácil a questão da alimentação, por ter uma variedade maior de preços acessíveis. Então, os preços são mais acessíveis para toda uma população do que comparado ao Brasil. O preço, por exemplo, de um tofu e tudo mais, quando você pensa no Brasil, é mais caro para as pessoas que são, né, vegetarianas e veganas fazerem todas as substituições de alimentos não derivados ao leite e tudo mais, né, por exemplo, e aqui ser um pouco mais fácil. Então as pessoas acabam, aqui muitas pessoas conseguem ter um estilo melhor de vida sendo vegetariano e vegano e tal, né? Mas eu não tenho uma opinião própria, isso é porque eu já ouvi, eu não sou vegetariano e nem vegano, eu como de tudo, então para mim não tem muito, eu não consigo opinar sobre isso exatamente, mas é mais o que eu já ouvi das pessoas falando, né? Então, basicamente, acho que as nossas, o que eu gostaria de falar nesse vídeo era um pouco dessas diferenças, né, do que eu vejo das nossas opções de refeição, como é um pouco diferente aqui, em que eu não acho que eles gostam e têm os hábitos de alimentares, assim, de uma boa refeição, que eu considero ser um almoço, uma janta, por exemplo. Acho que para eles não é a mesma coisa, e acho que isso está muito mais relacionado a essa questão cultural sei lá, não sei nem se é uma questão cultural, né, mas por eles não ter essa quantidade e a fartura de alimentos que no Brasil tem, e tudo mais. Então, acho que era isso. Tchau!